Seja bem-vindo ao canal Desconforto e hoje eu vou contar a história de uma pessoa que está envolvida em muitas polêmicas, mas é uma pessoa que é muito amada por várias pessoas e muito odiada por outras. E hoje eu vou contar a história de Elon Musk, um bilionário muito inteligente e conseguiu fazer um foguete pousar de volta no nosso planeta. Bom, antes de começar o vídeo, já clica ali em gostei, porque o vídeo é um pouco longo e até lá ao final você vai acabar esquecendo, então já clica agora ali em gostei, que ajuda muito o canal. Bom, a história de Elon Musk começa em 1971, quando ele nasceu em 28 de junho, em Pretória, na África do Sul. Ele é filho de Mae Musk, que é uma modelo e nutricionista, e o seu pai, Elon Musk, ele é um engenheiro eletromecânico, piloto e marinheiro sul-africano. Ainda quando criança, em 1980, os seus pais se separaram e ele foi morar com o seu pai nos subúrbios de Pretória, algo que ele comenta que não foi uma boa ideia. Depois de adulto, ele acabou cortando as suas relações com o seu pai. Durante a infância, mesmo com toda essa confusão, ele sempre foi um ávido leitor, ele sempre gostou muito de ler. Para você ter uma ideia, aos 10 anos de idade, ele criou um jogo baseado em BASIC, que por sinal é uma linguagem de programação que eu também já programei. Ele criou um jogo nessa linguagem e ele chamou de Blaster. Esse jogo ele acabou vendendo o código para uma revista que se chama PC and Office Technology. E ele acabou vendendo isso por $500. Você imagina lá em 1980 quanto que valia $500. Então ele já, desde pequeno, já teve uma visão empreendedora e ele já conseguiu ganhar dinheiro com algo que ele mesmo produziu. E por ser uma pessoa diferente das outras, ele naturalmente sofria bullying na escola. Até teve um evento que vários garotos derrubaram ele de uma escola e espancaram ele, ele chegou a ficar inconsciente e foi para o hospital. Mas ele sobreviveu e em 1989 ele se mudou para o Canadá. Então ele teve a cidadania canadense por conta da sua mãe, que nasceu lá, e ele foi aceito na Queen's University, em Kingston. Aí ele passou 2 anos por lá e depois se mudou para a Universidade da Pensilvânia, onde em maio de 1997 teve o diploma de bacharelado em Física em sua Faculdade de Artes e Ciências e também bacharelado em Economia na Wharton School of Business. E em 1995, aos 24 anos, Elon Musk se mudou para a Califórnia, porque ele estava querendo fazer um doutorado em Física Aplicada. Só que isso acabou durando só 2 dias, porque não era realmente a paixão dele. A paixão mesmo dele era empreender. E aqui é onde começa a entrar o dinheiro na vida de Elon Musk. Então foi onde ele e o seu irmão Kimball e Greg Cory, em Palo Alto, conseguiram dinheiro de um pequeno grupo de investidores e pegou mais $6 mil de Cory. Alguns também dizem que o pai dos Musk, Elon Musk, deu para eles $28 mil durante essa época, mas Elon Musk nega totalmente essa informação. E aí eles fundaram então a empresa chamada Global Link Information Network, uma companhia que desenvolvia conteúdo para portais de notícias. E olha só, em 1996 essa empresa recebeu $3 milhões em investimentos do Moore Davidoff Ventures, que oficialmente acabou mudando o nome dessa empresa para Zip2. E não foi só o nome que mudou, a estratégia da empresa também mudou. Eles passaram a vender softwares licenciados para os jornais. E em pouco tempo a empresa já fazia parceria com mais de 160 jornais para desenvolver os guias das cidades. Aí como esse negócio foi crescendo, em 1999 a Compaq ofereceu $307 milhões para comprar a Zip2. Elon e Kimball Musk, que eram os fundadores originais, levaram então respectivamente cada um dos dois 22 e $15 milhões, porque eles possuem apenas uma parte da empresa, a outra parte era dos investidores. Só que para quem começou do zero, de repente sair com $22 milhões
é bastante dinheiro. Então Elon Musk pegou esse dinheiro, separou uma parte e ele usou 10 milhões de dólares para criar uma empresa de pagamentos digitais. E no ano de 2000, apenas um ano depois da criação dessa empresa, a empresa se fundiu com a Confinity, que era a dona do PayPal. As empresas elas foram fundidas e se tornaram uma só, chamada PayPal, em 2001. Você deve conhecer a empresa ou até já usou o serviço de pagamento da PayPal para você enviar dinheiro ou receber via internet. Aí como essa empresa foi crescendo, em 2002 a eBay decide comprar a PayPal por apenas 1,5 bilhão de dólares, dos quais Elon Musk recebeu 165 milhões de dólares porque ele tinha apenas 11,7% das ações da empresa. Aí Elon Musk, que já era milionário desde quando vendeu a outra empresa, ele decide pegar esse dinheiro todo e fundar a Tesla, a SpaceX e a SolarCity. E por mais que alguns digam que a Tesla ele não fundou e tudo mais, realmente a Tesla só passou a existir depois que o Elon Musk entrou na empresa. Então vamos falar um pouquinho sobre a Tesla. A Tesla é uma empresa que fabrica e produz principalmente carros elétricos. O foco da empresa são os sedãs e os utilitários esportivos. E ela acabou se tornando a montadora mais valiosa do mundo, superando até grandes montadoras como GM e Ford, ainda que ela possua um menor número de vendas e uma menor presença internacional, ela se tornou a empresa mais valiosa desse segmento. Já a SpaceX, ele pegou 100 milhões de dólares e criou uma empresa de aeronaves espaciais. O seu foco é em foguetes. E em setembro de 2008, o foguete Falcon 1 tornou-se o primeiro veículo de financiamento privado a colocar um satélite na órbita terrestre. E também, ao trabalhar em conjunto com a NASA, Elon passou a acreditar que a humanidade deve ter uma outra opção. Então ele acabou investindo em uma futura colonização de Marte. Inclusive, ele já falou sobre planos de bombardear Marte com bombas atômicas para que acabe criando uma atmosfera no planeta. Ele acredita mesmo que, de fato, em algum momento a gente vai ter que sair do nosso planeta e ir viver em Marte, porque a gente vai destruir o nosso planeta aqui onde a gente vive. Então, ele, pensando lá na frente, quer já ser a primeira empresa a levar pessoas para Marte. Já a SolarCity, ela é uma empresa especializada em fabricar placas de energia solar, com o intuito de ajudar a acabar com o efeito estufa na Terra. Em 2016, a SolarCity foi comprada pela própria Tesla e acabou se integrando a Tesla e virando uma coisa só. Elon Musk sempre foi uma pessoa diferenciada. Ele sempre viu as coisas de uma maneira diferente. Ele sempre tentou resolver problemas das pessoas e sempre procurou fazer isso de uma maneira diferente. Para você ter uma noção, todas as empresas que fabricam foguetes, quando eles mandam para o espaço, o foguete não volta. E isso causa um prejuízo de milhões de dólares. Elon Musk sempre quis resolver esse problema. Então ele acabou conseguindo fazer com que o foguete volte para a órbita terrestre e pouse. Isso foi um fato incrível que ninguém conseguiu fazer. E Elon Musk, com sua ideia, com sua visão, foi atrás e conseguiu desenvolver essa tecnologia e conseguiu realmente economizar milhões de dólares com isso e acabou desbancando um velho ditado que diz que foguete não tem ré. O foguete dele, da SpaceX, realmente pousa de ré. E uma outra coisa também que ele tem feito muito é conseguir reduzir o custo dos carros elétricos, porque realmente sempre foi um problema desse tipo de automóvel. O custo das baterias, o custo total do carro, imposto e tudo mais. Com a Tesla, ele conseguiu pelo menos trazer um pouco mais para a população os carros elétricos. E seguindo essa mesma linha de pensamento diferente, ele criou a Neuralink, que é uma empresa de neurotecnologia que busca integrar o cérebro com o computador para que a gente consiga então uma inteligência artificial mais aprimorada.
Então olha a cabeça de Elon Musk, como ele pensa em tecnologia e como ele quer revolucionar o nosso planeta de verdade. Mas assim como muitos bilionários, Musk também se preocupa com as outras pessoas que estão passando por dificuldades. Ele é presidente da Musk Foundation, que foca em esforços filantrópicos para promover sistemas de energia solar em áreas atingidas por desastre. E é onde ele usa muito do seu dinheiro para realmente ajudar as pessoas. Recentemente, Musk resolveu impulsionar as moedas digitais e isso causou muita polêmica e até foi acusado de manipulação, porque da noite para o dia ele resolve investir 1,5 bilhões em bitcoins e comenta que a sua empresa vai aceitar bitcoins como pagamento dos carros elétricos. E logo alguns dias depois ele acabou dizendo que não vai mais aceitar Bitcoin. Então, quando ele comprou e falou que ia aceitar, o valor do Bitcoin subiu. Quando ele falou que não ia mais aceitar, o valor do Bitcoin caiu. Então, só nessa jogada ele acabou ganhando muitos milhões de dólares somente pelos seus comentários. Então, ele acaba movimentando o mercado de tão forte que é a sua expressão no mercado financeiro, devido também aos seus resultados, aos seus pensamentos e tudo mais. E diferente de muitos que eu faço biografias aqui, Elon Musk ainda está vivo, então ainda pode acontecer muita coisa com Elon Musk a partir do momento que eu coloquei esse vídeo no ar. Se você gostou de conhecer sobre a história de Elon Musk e quer que eu conte outras histórias, comente aqui quem você quer que eu grave biografias. Eu sempre gosto de saber a opinião de vocês e eu sempre uso isso para produzir novos conteúdos. E se você assistiu até o final e gostou desse conteúdo, clica ali em gostei, que ajuda muito o canal e ajuda eu a entender que esse conteúdo foi legal e crio mais desses conteúdos. Segue a gente lá no Instagram, @desconfortobr. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Um grande abraço e bons negócios.